Salve, ouvinte da T, boa semana, boa segunda-feira para você. Claro, toda segunda-feira nós falamos sobre saúde aqui no Pode Ter com ele, professor Everson Krum. Tudo bem, professor? Tudo bem, Eduardo? Tudo bem a quem nos acompanha no Pode Ter? Vamos lá, hoje falaremos sobre dependência, é isso? Um assunto em específico, Eduardo, porque dependência é um tema muito abrangente, mas vamos falar sobre duas notícias que tiveram muita repercussão semana passada e que estão relacionadas a isso. A primeira foi as Big Techs, as empresas que trabalham principalmente com mídias sociais, elas perderam um processo movido por uma usuária que, entre outras coisas, justificava que muitos dos comportamentos dela eram devidos a como se fosse uma dependência das redes sociais. E as empresas, as grandes empresas, a Meta e a Google, perderam o processo. Então vão ter que indenizar. E aí vai gerar uma enxurrada enorme de outros processos de outras adolescentes, jovens de maneira geral, usuários que vão tentar ter alguma reparação de algum tipo de dano. E a segunda notícia foi uma atualização do Código da Criança e Adolescente, que foi chamado de ECA Digital, um novo marco, principalmente com relação à idade, né, a idade dos usuários e a não possibilidade da rolagem infinita. O que é a rolagem infinita? É não ter intervalo entre o que o usuário vê na rede social. Ele vai acompanhando, vai seguindo e não para. Por quê? Porque isso tem alguma relação com dependência. Então vamos lá, vamos nos princípios de dependência. Vamos falar de um mecanismo principal, que é o mecanismo de recompensa. O sistema de recompensa é um sistema que é muito utilizado pelo nosso organismo para as mais diversas coisas. Quando foge do controle é que dá problema. Então, esse mecanismo de recompensa é uma região do cérebro, mais ou menos no meio do cérebro, com vários neurônios, com vários feixes, que chegam até a região central do cérebro, que é o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é o que faz raciocínio, é o que faz planejamento e é o que pensa. O outro é o que faz a recompensa. Então, você come alguma coisa que te faz bem, libera a substância chamada dopamina. Você assiste a alguma coisa que te faz bem, libera a dopamina. Faz uma atividade física e aquilo te fez bem, libera dopamina. Um outro mecanismo, esse é o mecanismo da motivação e do prazer. Tem um mecanismo que envolve a serotonina. A serotonina é para estabilizar o humor, é para você se sentir bem, mas é relacionado ao humor e depressão. Então, esse é um outro mecanismo. E tem um mecanismo inibitório, que é o do GABA, ácido gama-aminobutírico. Tá GABA. Esse inibe. Por exemplo, é o que age baseado no teu raciocínio, não posso tomar bebida alcoólica e dirigir. Ele inibe. Não posso tomar bebida alcoólica 10 horas da manhã. Então, ele tem essa função. Controlador. É um controlador. É o juiz que está do teu lado ali o tempo todo. Exatamente. Então, quando você tem estímulos que te fazem bem, gera dopamina. E a dopamina vai e cria um mecanismo dentro do corpo. Se eu comi chocolate depois do almoço e me fez bem, eu vou querer sempre comer chocolate depois do almoço porque me faz bem. E vai gerando esses mecanismos de compensação. O álcool age de que maneira? Ele diminui a ansiedade e também gera uma sensação de prazer. Agora vamos ver quando isso foge do controle. No caso do álcool, o fígado desenvolve, com o passar do tempo, libera mais enzimas para metabolizar aquele álcool. Como libera mais enzimas, quando ingere o álcool, diminui a quantidade porque a enzima liberou. E aí a pessoa sente necessidade de uma quantidade maior para poder gerar a recompensa. Isso é físico. Isso é fisiológico e acontece sempre. As drogas químicas, né, heroína, opioides de maneira geral, elas se ligam, liberam essa sensação super rápida de bem-estar, de prazer e saem de ação. E aí os receptores, os órgãos do cérebro
mandam sinais. Eu quero mais porque eu fiquei bem com aquilo. E aí gera a necessidade de ir ingerindo mais quantidades para poder suprir aquela sensação de prazer. Quando tem a abstinência, e o corpo se adapta. Ele se reorganiza de novo com aquela quantidade, com aquelas substâncias presentes no organismo. Puxa. Então ela precisa e ela vai demandando, preciso mais, e vai gerando estímulo, vai dar prazer, vai dar sensação boa, vai dar prazer, vai dar sensação boa, e vai estimulando, e aí a pessoa não consegue sair. Quando ela interrompe isso, o organismo sente falta. Faltou o opioide, faltou a anfetamina, faltou aquela substância. E quem é dependente, ele toma ou usa aquela substância para diminuir o efeito da abstinência. Para ele não ficar com a sensação de tremor, aquela fome, aquela vontade, a irritação, então ele usa para diminuir aquilo. E daí ele fica num ciclo que nunca vai sair. Não vai sair. Como é que ele sai? Tem medicamentos que simulam esse bem-estar, mas não provocam uma parte negativa. Tá? Então, mecanismo de recompensa. Simplificadamente, nós falamos sobre isso. As telas, elas agem de maneira semelhante. Você tem um estímulo, você dá um like, você vê um negócio que te interessou. O meu ali tem bastante panda. Porque daí eu gosto de panda, logo depois aparece panda. Que é uma forma de eu tentar enganar o sistema para ele ficar me mostrando coisas prazerosas. Para mim, é o panda, um gato, um golden, alguma coisa que me faça bem. E aí, as big techs, né, a tecnologia... Já entenderam que te faz bem. Vêm por algoritmo que me faz bem e ficam me mandando mais coisas semelhantes àquela. Então, isso me fez bem. Os adolescentes, adultos, ficam na necessidade de saber o que está acontecendo. Eles querem o próximo. O que vai acontecer? Será que vai ter alguma novidade? Aí tem notificação, aí tem o vídeo que é interessante e que baseou naquele algoritmo e naquela tua manifestação. E isso gera a dependência, não consegue dormir direito. Como é que a gente classifica que pode estar sendo prejudicial? Se as tarefas normalmente realizadas estão sendo deficientes. Não está dormindo bem, está tirando nota ruim na escola, não está deixando de cumprir suas obrigações, e isso começa a ser prejudicial. Se não for prejudicial, tem que ficar antenado, porque a evolução vai levar a uma dependência, a uma necessidade de ficar antenado. E usa a mesma região do cérebro que um vício em álcool, drogas, de recompensa, ou o que quer que seja. De jogos. O que os jogos fazem? Os jogos fazem, esses jogos online, ele te dá um prêmio baixo. O que dá um prêmio baixo? Você começa a apostar mais e aí, não, eu vou ganhar. Me sentir bem com aquele prêmio, com aquele prêmio, quem é que não gosta de ganhar? Claro. Daí ganha 10, tô chutando aqui, ganha R$10 e depois começa a apostar 10, 20, 30 para ganhar de novo e aí não ganha, né? E aí vai ficar naquela ali, não, eu vou apostar mais porque uma hora eu vou ganhar. Porque eu vou ganhar. Máquina caça-níquel é o mesmo sistema de recompensa, ganha e depois acaba perdendo. Então são esses mecanismos que são utilizados para induzir as pessoas a continuarem antenadas, ligadas, participando do jogo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Everson, para a gente fechar. É possível, quem tem ciência disso, ir reduzindo gradativamente, ou isso é muito difícil de uma maneira fisiológica, essa redução gradual? É melhor que seja uma pausa de uma vez? O melhor é a redução gradual. Para isso tem especialistas que fazem esse acompanhamento, né? Psicoterapeutas, que vão fazendo com que mude o teu foco, né? Eu acabei de falar aqui no início, faz bem comer o chocolate depois do almoço. Se isso trouxer problema, o chocolate depois do almoço, o que faz? Muda para fruta. Consciência, até que o organismo considere que a fruta é gostoso também e não precisa comer o chocolate. Então a mudança de hábitos faz com que haja aos poucos vá se desligando dessa dependência. Eu chamo a atenção, Eduardo, para alimentação. Por que a alimentação é boa? Uma outra vertente dessa nossa conversa. Porque a alimentação com ovos, com carnes, com produtos que nós encontramos de maneira geral,
produzem, são fundamentais para produzir os neurotransmissores. A dopamina, que nós falamos, Sim. e a serotonina, que é o outro neurotransmissor. Regulador. Então, para produzir dopamina, precisa de tirosina, que tem na alimentação. Para produzir serotonina, tem triptofano, que tem na alimentação. No nosso corpo nós não temos isso, nós não fazemos. Então a gente precisa que venha de fora. Então, com boa alimentação, aí a serotonina vai fazer o quê? Vai regular o sono, vai regular o humor, a quantidade de cortisol e vai trazer a estabilização. E a dopamina, a recompensa. Muito bem. Estou impressionado, viu, professor Everson Krum? Aprendi mais uma hoje, pode ter certeza. Obrigado, professor. Boa semana. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado a você que esteve conosco no Pode Ter. Amanhã estamos de volta falando sobre mais um assunto com um convidado diferente. Até amanhã. Tchau.